Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal. Eu sou Gustavo Fonseca, CEO da Faz e host aqui do podcast. Hoje eu recebo um cara extra especial, ele já vendeu uma empresa por 200 milhões de reais. Ele é pai, mentor, mineiro, maratonista, fundador da IOAs, meu amigo Walter Neto. Obrigado pela presença. Valeu, Gustavo. Um pedido seu é uma ordem, não tem como falar não. Legal Cara, demais. eu te vejo voando pra cima e pra baixo literalmente o tempo inteiro e não sabia se a gente ia conseguir conciliar a agenda. Acabei de chegar do aeroporto e deu tudo certo, cara. Espero que seja a altura da minha expectativa, porque ela é grande, viu? Imagina, vai ser um prazer, tenho certeza que vai ser super legal. Como foi a minha visita lá no evento da Faz em Vitória, acho que foi bacana conhecer lá toda a estrutura, o trabalho que vocês fazem, como vocês inovam numa área que teoricamente é tão restrita, que é a advocacia, né? Muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Não é fácil não, mas a gente tenta. Legal demais. O pessoal, inclusive, cara, no evento, algumas falas suas ali, elas reverberaram pro pessoal que tava ali. Principalmente quando você contou a história do M&A, que você contratou uma empresa profissional, pagou um FII relativamente alto, se a gente olhar exclusivamente para o FII, mas teve alguma coisa ali no meio do caminho que valeu a pena, que você contou que, para mim, né, eu faria tudo de novo, contrataria a empresa de novo. Então, eu queria começar assim, que você contasse um pouco do histórico, do que é a IOAs, do histórico, como você chegou até aí, e como foi vender essa empresa para o Grupo Alpargatas, né? Você vendeu sua empresa para as Havaianas. Para a galera que não conhece o Grupo Alpargatas, ele vendeu para as Havaianas. Eu falo que é um privilégio você poder trabalhar com a marca mais amada, marca brasileira mais amada no mundo, né? A presença de Havaianas mundo afora é um negócio inacreditável. Aonde, qualquer canto, qualquer continente que eu vou, a gente chega, tem PDV de Havaianas, é um negócio surpreendente, o orgulho dessa brasilidade. Então, assim, para nós foi um privilégio ter feito o M&A com a Alpargatas e a gente está muito feliz. É o presente de todo intercambista, né? Que vai para fora, leva um monte de Havaiana na mala para dar para os gringos ali, para quem vai receber. Exato. Muito Manda legal. Havaianas que não erra. Exatamente. Legal demais. Mas a Oasis é uma empresa focada em experiência, que usa de tecnologia, inovação, design para transformar de fato as experiências das pessoas no dia a dia. A gente fala que experiência ela não é online ou offline, experiência é uma só, experiência de marca ou é uma jornada que o cliente, que o usuário vive, e a gente usa muito de transformação digital para impactar a experiência e transformar a vida das pessoas. A Oasis é uma empresa que completa 12 anos esse mês, é uma marca histórica. Vindo no podcast agora, automaticamente estou convidado para a festa, né? Exatamente, está convidadíssimo. A Oasis tem 12 anos, foi fundada por mim e pelo Gilson em 2012 em Minas. A gente começou com um aplicativo que chamava Passa Régua, que dividia a conta de bar e restaurante no primeiro boom de mobile, chegada do mobile no Brasil, 2012. Só que então, na época que o PicPay começou ali também. Não tinha wallet, não tinha acho que teve aquela ainda. Primeira onda de mobile e a primeira onda de startups no Brasil, né? Tinha alguma galera de web antiga da primeira leva, mas ali, depois de 2010, que estava começando a surgir esse conceito mais forte de startup no Brasil. A Oasis nasceu de um aplicativo, a gente não conseguiu monetizar esse aplicativo. E aí a gente começou a desenvolver para sobreviver, desenvolver aplicativos para outras startups que estavam nascendo naquela mesma época. E a gente percebeu que a gente era bom trabalhando com serviços. Prestando serviço de desenvolvimento de apps para outras empresas que estavam entrando nesse meio. E aí a gente, depois de um ano, a gente resolveu parar de tentar achar um produto altamente escalável e tal e se posicionar como uma empresa de serviço. E isso mudou completamente o nosso negócio. A partir dali a gente começou a crescer. Alguns anos depois a gente percebeu que não era mobile e sim multitelas. Eu tinha que estar onde o usuário estivesse. Eu não podia morrer abraçado com o mobile. E aí a gente migrou para multitelas. Depois a gente percebeu... Fala um pouquinho o que é ser multitelas para quem Enfim, conhece o conceito. O conceito de estar multitelas é de eu ter o produto na plataforma, no canal que o usuário demanda. Não adianta eu pensar numa solução mobile para solucionar um problema que precisa ser na web, no computador, enfim, coisas desse tipo. Então, não ficar preso ao canal e sim a necessidade da dor desse usuário. E logo em seguida, anos depois, a gente migrou também, fez uma outra transição, saindo do mercado de startups que a gente atendia e que foi fantástico nessa primeira onda do nosso negócio, porque nos deu a sensibilidade estética, a ser aficionado por experiência, ter agilidade, enfim, um mindset mais inovador.
E depois a gente migrou para o mercado enterprise porque estava começando esse movimento de transformação digital e as grandes companhias estavam sofrendo muito nesse movimento e a gente resolveu ir em cima dessa dor e ajudar as grandes companhias e a gente faz isso hoje. E com um budget muito maior também para contratar vocês. Exatamente, e com uma capacidade... E aí, o impacto no negócio tradicional que a gente traz é muito maior e aí a gente fez essa virada de chave que foi o grande divisor de águas do nosso negócio. E aí hoje a gente tem mais de 50 milhões de usuários usando tecnologias nossas, impactando a vida das pessoas em 50 milhões de mais usuários. de 50 milhões de usuários usando algum tipo de tecnologia nossa, seja no mercado financeiro, mercado de saúde, mercado de varejo, enfim. Então a gente impacta realmente a vida das pessoas e nos dá um orgulho muito grande de ter construído o que a gente construiu. E você fez um negócio meio diferente no meio do caminho ali, pelo menos meio diferente para esse mundo de tecnologia e startups, que foi investir muito em estrutura física. Você contou isso pra gente no painel lá que a gente fez e falou, cara, eu não tinha espaço, eu não lembro dos números exatos, você pode contar melhor, mas eu não tinha espaço para preencher aquele escritório. Mas eu fiz um escritório que cabia 3 vezes mais o time que eu tinha, porque eu precisava mostrar que eu era uma empresa sólida para as grandes empresas que queriam me contratar. Como é que foi essa história? Cara, então, foi exatamente nessa virada de chave que a gente teve do mercado de startups para ir para o mercado corporativo. A gente, como uma empresa de serviço e como um escritório de advocacia, para uma empresa de serviço é difícil você tangibilizar seu sucesso. Sim. E eu acho que quando você tem uma empresa de serviço e precisa tangibilizar o sucesso, você precisa procurar algo que você consiga tangibilizar. O escritório de advocacia, por exemplo, usa da estrutura física para... Sim. A gente fez o mesmo, é que o mercado é um pouco mais tradicional, talvez. Sim, mas mesmo num escritório tradicional... Nos grandes escritórios de advocacia tem toda uma pompa, as mesas de mármore, enfim, porque aquilo tangibiliza a credibilidade, a seriedade. E no nosso caso era a mesma coisa. Quando a gente migrou para o mercado corporativo, cara, o mercado corporativo não ia contratar uma empresa de fundo de quintal numa garaginha fazendo coisas incríveis que a gente já fazia. Eu só precisava comprovar isso de uma forma mais tangível. E o escritório, o espaço físico, ele era uma forma da gente mostrar a nossa capacidade de inovação. Tiveram um dia de princesa ali, deu um banho de loja, cara, e aí não precisava contar que vocês eram bons, porque o cara chegava ali na estrutura. A gente pegou toda a economia de 5 anos de companhia, na época eram 700 mil reais. Todo o dinheiro que vocês juntaram. Todo o dinheiro que a gente juntou, montou um escritório com um rooftop super legal, com uma área de churrasqueira, com um tobogã, com uma área de descontração, um ambiente super criativo. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte? Um ambiente super criativo. E aí todo mundo queria me internar. Cara, esse cara era louco, o que ele tá fazendo e tal. Mas aquilo ali foi ímpar. A gente tinha, sei lá, uns 40 pessoas no time e a gente fez escritório para quase 200 pessoas. Então, já era uma ambição que na época grande. Eu falei, esse cara é doido, aí dá certo é visionário. Cara, exatamente. a diferença do visionário pro doido, às vezes... A hora que dá certo, o cara, o cara foi visionário. Só ele enxergou aqui. Você tem que saber ouvir as pessoas, mas você tem que ter noção e ter seu feeling ali também te guiando de alguma forma. Eu acho que o empreendedor tem muito disso, né? Eu falo que se eu ouvisse todos os conselhos que eu tive, provavelmente eu não tinha chegado onde eu cheguei. Mas não querendo dizer que os conselhos não são importantes. Só que você tem que saber o filtro e ninguém vive o que você vive. Então, o seu olhar ele é muito importante no negócio, né? Então, a estrutura foi um divisor de águas porque a gente conseguiu, de fato, tangibilizar as nossas experiências, tanto para o colaborador quanto para o nosso cliente. E aquilo ali, em 6 meses, já tinha sido pago com os novos clientes que chegaram. E a gente conseguiu pôr em prática, né? Também não adianta você... vamos montar um escritório, sair todo mundo aqui montando um escritório bonito, achando que... não adianta amanhã, só isso. Cara, você precisa só ter, embalagem. Você tem que ter a capacidade. Mas é uma forma de tangibilizar a capacidade que você tem. E que é como... Se você tem uma joia, você vai embrulhar num embrulho feio? Não vai. Então, acho que é muito disso. Fazendo uma analogia, como um advogado que se veste bem e o outro se veste mal. É o cara que anda num carro melhor e o outro que anda num carro... A imagem ela vende. Ela tangibiliza, tá? E, cara, todo mundo trabalhava presencial mesmo sendo uma empresa de tecnologia? Sim. Na época, a gente chegou a ter operação pré-pandemia. A gente tinha uma operação em Belo Horizonte, de engenharia. Tinha um escritório comercial aqui em São Paulo. E tinha escritório de desenvolvimento em Aracaju e em Lavras. Por que Aracaju e Lavras? Porque eram 2 polos de mão de obra qualificada. Sim. E que a gente desenvolveu junto com as universidades, enfim. Então tinha Isso era um programa super legal lá de desenvolver talentos, buscando talento nas universidades. Uma parte core do meu negócio era desenvolver talento. Então a gente fazia esse trabalho muito forte em lugares que não eram tão disputados. Quando chegou a pandemia,
isso caiu por terra, porque acabou as fronteiras, a empresa de São Paulo ia lá em Aracaju contratar o meu time, então a minha estratégia que me fez crescer até aquele momento pré-pandemia já não servia mais para o momento pós-pandemia. Então, durante a pandemia, caiu-se essas barreiras, então a gente era 100% presencial nesses 3 lugares, nesses 4 lugares, contando com São Paulo, mas note... Mesmo quem estava deslocado do grande escritório, trabalhava presencial todo dia. Trabalhava presencial, então note, a gente já tinha uma facilidade desse trabalho remoto ou multicidades. Então isso ajudou a gente bastante. Quando veio a pandemia, a gente já rodava os ritos. Então isso facilitou muito a nossa migração para um trabalho remoto. Hoje a Oasis ela é 100% remota, só que os nossos escritórios se mantiveram 100% abertos e é facultativa a ida do time. Eu acredito muito no espaço físico, como um espaço de troca, como um espaço de viver um pouco da cultura. Então, a gente estimula os times a marcar encontros, a estarem frequentemente, a marcarem reuniões. Em alguns momentos, a gente marca encontros do time todo. Por exemplo, a gente fez um encontro de 10 anos da companhia que a gente juntou 500 pessoas em Belo Horizonte. Foi uma logística absurda, porque a gente tem colaboradores em mais de 150 cidades, espalhadas no Brasil e fora. E fora do Brasil também. Então, tem uma energia... Óbvio que no Brasil, fora do Brasil é bem menos. Sim. Mas a gente fez uma super logística para comemorar os 10 anos. Legal, e juntar isso, todo cara. mundo e tal. E hoje a gente sempre estimula as principais lideranças e tal a frequentarem nosso escritório. Mas eu acho que voltar como era antes é praticamente impossível. Eu, particularmente, gostaria, porque eu sinto muito falta do calor humano. Eu ia te perguntar isso, porque você está me dizendo algo que vai na contramão, talvez, ao que a maioria dos mentores aí, os professores, né, os coaches da vida, falam que eles têm até uma brincadeira, né? De segunda a sexta é presencial e home office sábado e domingo. Trabalho de casa no sábado e domingo. E você entendeu que funciona. Talvez se fosse só a sua opção, seria 100% presencial. Cara, mas funciona. O que acontece? O meu negócio ele é muito específico, que eu lido com uma mão de obra altamente qualificada e escassa. Eu, pessoalmente, não é que eu gostaria que fosse 100% presencial, mas eu gosto do presencial, eu gosto do calor humano, da troca, de matar uma reunião no corredor em 3 minutos. Enfim, eu gosto disso, mas eu acredito que pro tipo de negócio que eu tenho, isso jamais vai acontecer de novo. É algo que explode e não volta ao estado normal. Se quiser brigar contra o mercado, você vai perder mão de obra. Não volta. É aquilo que explode e não volta ao seu estado natural. As coisas foram de outro jeito, funcionam de outro jeito, e para nós a gente conseguiu se adaptar e tentar explorar os benefícios desse novo contexto. Tá? Então, pra gente lá, a gente viu que alguns projetos funcionam, rodam muito bem no offline, e as pessoas vão só uma vez por semana para o escritório, e o resto é o contrário. Só uma vez por semana você faz home office, mas entendi. Pro nosso caso, eu acho que vai muito da característica do negócio. Tem muitos negócios que, infelizmente, precisa de todo mundo presencial. O nosso, a gente conseguiu se organizar de uma forma que a gente entrega o benefício da flexibilidade do home office, a gente consegue usufruir do benefício de contratar pessoas em mais lugares, enfim. Então, a gente conseguiu mesclar isso e a gente manteve a sede aberta 100%. Eu não fechei escritório. Por exemplo, a gente está numa fase de transição aqui em São Paulo, que a gente tinha 600 metros num galpão super legal ali no Brooklyn, e a gente está indo para uma planta de 1.000 metros em frente à Ponte Estaiada. Ou seja, racionalmente falando, eu deveria estar diminuindo o tamanho dos escritórios, mas não, a gente está ressignificando o nosso espaço físico, um espaço de troca. Muito legal. Intensificando o espaço de experiência, espaço de eventos, enfim, justamente para a gente também não perder os benefícios que a gente tem do encontro presencial. No nosso caso, até puxando um pouco do gancho que você falou antes, faz toda a diferença o cliente que vai no escritório, ele vê 3 andares cheios de advogados ou 3 andares meio vazios e, né, quem trabalha aqui tá um monte de computador, mas o pessoal não tá aqui. Sim. Como é que é isso? O simples fato de ter uma sede bem estruturada, ter várias pessoas trabalhando, acho que já vence a objeção de, no meu caso, né? Será que esse cara vai estar aqui amanhã? Tem muito advogado que vende um negócio e some depois, ou né, não tem mais escritório. Quando você vê uma empresa, como era o caso de vocês, cara, um puto escritório para 200 pessoas, com essa estrutura toda, o cara olha e fala, primeiro que eles estão ganhando dinheiro, né? Devem ser bons, porque estão ganhando dinheiro. Segundo que esse negócio tá aqui, tá funcionando. Exato. E se eu contratar mês que vem, eles devem estar aqui também. E olha que maluco, o nosso escritório de São Paulo, que a gente fechou agora, e a gente está nesse momento de transição, ele foi desenhado sem estação de trabalho, pré-pandemia.
A gente já tinha um escritório super legal. Já tinha uma ideia de não ter estação de trabalho? A gente já tinha a ideia de ser um espaço de troca, porque o nosso escritório de engenharia era em Belo Horizonte. Hoje ele está espalhado nos home office. Mas antes ele era em Belo Horizonte. E o nosso espaço de São Paulo era um espaço para a gente co-criar, desenhar soluções, estudar problemas com os clientes, ter um espaço de troca entre clientes, enfim, tinha um café, um pão de queijo mineiro no meio, enfim. Então já não tinha estação Ainda de tem trabalho. Pão de queijo mineiro? Ainda tem, é premissa básica. A gente não... Pô, chega um mineiro para atender um cliente paulista, primeira coisa, cadê o pão de queijo? E aí a gente matou essa objeção na hora. Muito bom. Pão de queijinho, o cliente chega... Azeia, tudo certinho, como mano certinho, figurinha. nativo, o pão de queijo. Não aquele pão de queijo paulistano de aeroporto, não. Fica tranquilo. essa aqui o paulistano já vai falar, opa, peraí. Cara, e sobre o M&A, assim, eu queria só falar um pouquinho mais sobre o M&A. Sim. 200 milhões de reais, eu falei isso aqui abertamente, porque isso é notícia. Sim, transação Você já falou pública. Isso no palco, né? Transação pública. E você gostaria contratou... que não fosse, mas infelizmente é um... Gostaria que fosse sigiloso, imagino. Sim, com certeza. A maioria, eu acho que quase todos os casos que eu pego são sigilosos. O tanto de gente que já me perguntou por quanto que o PicPay foi vendido, você não tem noção. Eu não vou falar nunca, né? Acho que foi uma transação pública, então, infelizmente, seguindo os padrões da companhia, ser uma empresa listada, mas a gente fez uma venda de 100% da Oasis em 2021, maio de 21, para Alpargatas. Era só você e o Gilson? Só eu e o Gilson no CapTable. Foi legal que a gente construiu a empresa não pensando em vender a vida inteira. A gente nunca tinha feito uma rodada de investimento sequer. E quando estourou a pandemia, acho que escancarou a necessidade da transformação digital nas grandes companhias, que era um trabalho que a gente fazia. E aí a gente começou a ser bastante procurado para vários formatos de M&A, só que a gente nunca tinha feito aquilo. E aí é um ponto que... naquele momento foi a primeira vez que a gente pensou em algum movimento. Não só em venda, investimento, porque teve vários formatos ali durante o nosso processo de M&A. Vocês iam crescendo com o próprio dinheiro até então? A vida inteira, a empresa sempre foi muito saudável, a empresa sempre foi muito sólida. A gente cresceu um passinho de cada vez, sempre com muita consistência, porque não era plano, a gente não conhecia até desse mercado. Hoje, talvez... eu tivesse usado esse tipo de recurso, de levantar um investimento e tal, um pouco antes para acelerar o processo, para ganhar mais envergadura, enfim, não sei. Mas a verdade é que a gente nunca tinha passado na nossa cabeça. Foi bom foi também. Muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom, então foi um negócio muito sólido. A empresa já era uma empresa muito organizada, enfim, apesar de tudo, porque era uma empresa para a vida. A gente construiu um negócio para impactar de fato as pessoas. E quando chegou aquele momento de mundo, a gente era um player muito estratégico e podia fazer diferença para muitas empresas. E por isso muitas empresas grandes, muitas empresas multinacionais que ainda não tinham acesso à tecnologia, a pandemia à forma de pensar que vocês tinham. O gap, ou seja, a lacuna que as grandes companhias tinham em relação a digital, a produtos digitais, a essa evolução, a vantagem competitiva usando o digital. E aí a gente começou a ser bastante assediado. E a gente tomou uma decisão super acertada de contratar um especialista. A gente foi a mercado fazer um roadshow, a gente falou com mais de 200 empresas. E tinha até uma diferença ali do que vocês, mesmo sabendo de todo o potencial da empresa e vendo esse mercado, do que vocês achavam que a empresa valia para o que essa empresa que vocês contrataram dizia que ela valia. Então, assim, valuation para mim é um negócio super complexo em qualquer coisa. Valuation é a avaliação das empresas que vão ser vendidas. E seja a avaliação da empresa, a avaliação do imóvel e tal. O valor de qualquer coisa para mim é quantas pessoas, se tem comprador, quanto ele está disposto a pagar. Vou comprar uma casa, tô nessa agora, vou contar aqui. Não vou contar agora, não. Na verdade, eu não posso. Eu ia contar uma informação, mas não posso, mas estou olhando, vou comprar um imóvel, beleza? Tá bom. Quase que eu estrago um negócio aqui que eu não posso te contar. Depois eu te conto no offline. Tá bom, depois você conta off. Mas eu vou comprar um terreno. Cara, eu tenho um terreno lá. Se eu falo que ele vale 1 milhão e todo mundo quer pagar 500 mil, esse terreno vale quanto? Você não tem 1 milhão. Não sei quanto ele vale, mas 1 milhão ele não vale, você não tem quem pague. Exatamente. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. Então, ao começar o processo do M&A, a gente não tinha certo um valuation ou valor de mercado para o nosso negócio. Você tinha algumas hipóteses, mas eu não tinha ideia. E aí, no decorrer do processo de M&A,
a gente começou a perceber que o nosso negócio valia até mais na expectativa que nós tínhamos, porque muita gente, muitas propostas, maiores até, por causa até do time, da capacidade criativa que nós tínhamos. Vocês tiveram até o privilégio de escolher, tinham duas ou três propostas firmes ali pelo valor que vocês Foi um processo queriam, né? muito rápido. A gente chegou a conversar com mais de 200 empresas. Um ano, mais ou menos? Em 9 meses, que para quem trabalha com M&A sabe que é muito rápido. E a gente recebeu mais de 6, 7 propostas até aquela data. Tinha vários compradores e a gente teve o privilégio de escolher. E eu falo hoje que assim, a gente escolheu a Alpargatas pela cultura, pela capacidade, pelo que representa. A gente tinha outras opções até com condições até maiores em termos de valores. Mas a gente foi super feliz na escolha porque tinha uma questão cultural, de visão, enfim. E todo mundo usa. E muitos players que nem conseguiram mandar proposta porque o processo foi rápido, né? Então, eu acho que foi super acertado e a gente contou com a ajuda de especialistas super capacitados, que é a IGC, que foi a nossa boutique de M&A, que sou super fã, recomendo demais a IGC. Fez um trabalho incrível, super sério, honesto. Sobre a IGC que você contou no painel, não sei se você pode contar aqui, mas que você falou que eles têm uma cláusula ali de satisfação. Tinha um FII que eles cobravam, X milhões aqui. Cara, se você ficar muito satisfeito com o nosso trabalho e quiser pagar um valor aqui a mais, cara, não sei se você quer falar. Essa história é muito legal. Assim, isso é uma das coisas que comentam comigo. Cara, como é que aquele negócio lá que o cara pagou a mais que quis? Cara, eu não vejo problema, tá? De comentar, porque de fato é uma história legal. Que eles me deram um valor lá, X% percentual, que eu acho que é prática de mercado. Sim. Do deal, sim, do negócio. E nós vamos deixar aqui um X, 1%, meio por cento, sei lá quanto era, a mais. Se você ficar muito satisfeito, você fica à vontade de... Ou seja, não é obrigado. Se você quiser, você paga. Tipo uma gorjeta. Exatamente. Né? E quando eu recebi aquilo, falei, caramba, quem é o cara que vai pagar? Cara, mas é impressionante. Os caras já estão recebendo alguns milhões ali. Tá pago, né? Tá bem pago. Cara, mas é interessante que o trabalho é muito bem feito, é tão sério, é tão bacana, que no final a gente vai lá e fala, cara... Parabéns. Você merece. Você merece esse up aqui, essa gorjeta e tal, porque não é uma gorjeta, mas é simbólico, não é algo obrigado e tal. E a gente... Pagamento voluntário ali. Exato. E é bacana porque lá atrás eu não tinha ideia disso, mas é um trabalho tão sério, tão preocupado, principalmente para quando você está entrando num processo que é novo, é importante você ter a credibilidade do seu lado ali para te ajudar, para fazer um negócio sério para todos os lados, que seja um negócio ganha-ganha, porque não adianta fazer um negócio que um lado ganha e o outro não, enfim. Então, assim, cara, é bacana esse movimento. A gente já participou, teve que sair na porrada até com o Big Four, porque... se não fosse aquilo ali, o M&A não saía ou ia ser uma condição muito pior, então... Cara, eu já ouvi bem falar, calejado. Mas no meu caso foi super diferente, foi super fluido, super tranquilo. A gente gerou uma relação super bacana com todos os envolvidos, seja os escritórios dos dois lados, seja com os outros compradores. Vários viraram clientes da Oasis depois, porque a Oasis, após a aquisição, ela não ficou 100% em Alpargatas. A gente criou um braço que tocou a estratégia de continuou fazendo o que ela fazia? Digital. E a gente, um outro braço para crescer em mercado, a gente continuou crescendo. Ou seja, a Alpargatas e a Havaianas, eles olharam para vocês como, preciso disso aqui dentro do grupo para me fornecer esse tipo de serviço especializado e que vai alavancar a minha transformação digital. Ao mesmo tempo, essa empresa, por si só, é uma empresa lucrativa que tem clientes, tem mercado, e a gente tem interesse de continuar atendendo o mercado. Exato, é isso? A gente continua no mercado normal. Até hoje. Até hoje, a gente continua atendendo, a gente tem um leque de clientes de todo tipo de indústria que você possa imaginar, logística, saúde, mercado financeiro, companhia aérea. Só que, e é uma curiosidade que a relação foi tão boa que vários potenciais compradores que passaram pelo nosso M&A continuaram comprando e crescendo projetos com a gente. Não compraram a empresa, mas continuam comprando serviço. Exato, isso é muito legal. Então, foi um trabalho muito bem feito. E os planos agora, cara, com essa empresa? Ok, você continua como CEO? Eu continuo como CEO da Oasis. Agora a gente sai do boné de empreendedor para o boné de executivo, mas é legal porque está muito na veia, a gente não deixa de ser empreendedor, então eu toco o negócio com a mesma paixão que eu tinha como empreendedor, a gente continua no negócio, a operação tá super bem, a gente está super feliz, com projetos super legais, muito projeto impactando com essas novas tecnologias. Eu acho que o mercado de AI veio para dar um up
nesse movimento de transformação digital. Vocês usam muito inteligência artificial? Muito, muito. A gente tem um estúdio focado em novas tecnologias, não vou falar em AI, mas em novas tecnologias, dados, analytics, enfim, entre outras. Passada o mercado, passada a onda da pandemia, a gente veio num mercado, num momento de crise global, onde as big techs fizeram layoffs e tal, e a transformação digital passou a ser muito discutida pelo olhar da eficiência. Se até aquele momento precisava fazer, independente de custo, de resultado e tal, nesse momento a gente vive um momento de eficiência. Opa, o que deu resultado? O que vai me levar lá para o Ou seja, que vai te levar para o ponto B. E isso foi muito legal, porque racionalizou o uso de inovação, o uso de tecnologia. Vocês usam dentro de casa também? Para aumentar a produtividade? A gente usa dentro de casa, mas usa muito, a gente ajuda clientes nesse processo, e a eficiência passou a ser um tema importante. E para nós isso é muito legal, porque a gente consegue não sair fazendo de qualquer forma porque tem que fazer, mas fazer coisas que impactam a vida das pessoas ou que impactam os negócios, sabe? Você falou assim, a gente nunca deixa de empreender. Eu virei CEO da empresa que eu criei, né? Virei, de certa forma, empregado, não empregado, sim, mas sim. Tem ali um contrato e tudo mais. Mas você também continua empreendendo com outros negócios. Aí, não sei o que você pode ou quer falar sobre isso. Você viu um gap ali de, por exemplo, transporte dentro da cidade de São Paulo, com trânsito, viu que tinha um gap e isso está virando um negócio ou é mais para você resolver sua vida? O que acontece? A cabeça de empreendedor ela não para. Eu continuo com um grande desafio na Oasis, que é crescer o negócio, quer impactar a transformação digital de Alpargatas, de Havaianas, enfim, eu tenho grandes desafios e tenho uma dedicação exclusiva, mas acabou que eu assumi um papel de investidor em outros negócios, enfim, eu gosto muito de construir. Já tinha essa paixão antes. Que gerar então, o escritório lá de BH. O mercado imobiliário é um mercado que eu gosto muito, tanto aqui no Brasil quanto fora. Compra terreno, constrói, vende, ou então, compra assim, casa, reforma e vende? Os dois. Você vê, gente, o cara da tecnologia, da inovação, da inteligência artificial investe em Exato. Eu acho até que é até uma forma de contrapeso, sim, porque os meus negócios digitais e tal tem toda uma volatilidade. Pode mudar a qualquer hora o mercado, exato, um risco, o algoritmo. E eu acho que o real estate, que é o mercado imobiliário, ele tem uma solidez, tem uma segurança um pouco maior, é mais conservador. E aí eu tenho algumas teses. Para o mercado brasileiro, eu tenho uma tese muito forte para o mercado de luxo. E aí eu tento casar formas de eu usufruir e rentabilizar, para não ser um passivo e sim um ativo. Ou seja, investe no imóvel, usa de vez em quando, mas aluga, faz eventos, talvez. Vende, compra e tal. Então, hoje, por exemplo, eu estou com 2 obras grandes. Uma no Piauí, em Barra Grande, que é um paraíso do kitesurf, que eu descobri esse paraíso escondido que pouca gente conhece. E a gente está construindo uma casa super legal lá. E estou com uma casa em Paraty, terminando uma casa em Paraty, super legal, na praia. Essa que você vai direto? Então, a casa não está pronta, então eu sou apaixonado por Paraty, vou sempre, acho que aonde eu quero envelhecer, é meu lugar no mundo. Eu visito o mundo inteiro e toda vez que eu volto para Paraty, eu falo, o brasileiro não conhece. Essa semana tem uma história legal, que aí sempre que eu tô lá, me aparece alguma coisa. Vai lá ver um terreno, eu fui ver 2 terrenos esse final de semana. E aí, um era de uma argentina e o outro de um italiano. Nem no final de semana que você foi pra praia descansar, não, você não parou geralmente, de empreender. porque como eu fico 100% focado em iOS, acaba que no final de semana eu passo esses outros gostos, sabe? Sim, sim. E aí, os 2 me falaram coisas parecidas que me chamou a atenção, que eles falaram, um estava há 15 anos no Brasil, em Paraty, o outro há 20, e falaram, o brasileiro Os dois são de fora? Um argentino e um italiano. Ok. O brasileiro não conhece as belezas do Brasil e é verdade. Cara, Paraty tá aqui, perto do Rio, perto de São Paulo, perto de Minas, que, assim, as pessoas conhecem nada. É um negócio absurdo, é lindíssimo. A gente fala muito do Espírito Santo também. As pessoas não conhecem a beleza das montanhas capixabas, das praias. Total, e fica tentando viajar para fora e tal, com tanta beleza. Enfim, sou apaixonado, então tô com esse projeto lá, tenho outros. Então, para o Brasil tem essa tese em relação ao mercado de luxo, que eu posso usufruir e rentabilizar. E a gente tem um negócio de construção de casas na Flórida também, que é um negócio
que a gente está experimentando. Acho que tem um super potencial. Acho que com essa volatilidade da economia brasileira, conseguir ganhar em euro, ganhar em dólar, é super importante. Enfim, dá uma forma de dolarizar os negócios. Enfim, e tem outras coisas que a gente acaba brincando, investindo e tal. Mas eu acho que o foco na Oasis acaba consumindo também muito da energia. E é legal, porque você tem um legado para entregar, né? A sua empresa, o que você construiu, continua sendo o filho mais velho, talvez. É o filho mais velho, sabe? Então isso é muito legal. No meu caso é a FAS também. A gente tem eu falo que não é uma empresa, um escritório de advocacia. É um projeto de vida. E em algum momento pode ser que seja vendido ou não também, né? Mas não deixa de ser... O filho mais velho. Não deixa de ser o filho mais velho, exatamente. Legal. Cara, e mudou muito, assim, a sua vida. A sua vida pessoal... com a grana que você tinha antes, com a grana que você fez na venda, começa a relação com seus filhos, com a sua esposa, pós-M&A, e aí não tem nem como esconder nem dos filhos, talvez, porque isso é notícia. Ele tem quantos anos? O Rafa tem 7. É foda que eu venho de uma família simples, de classe média, que para mim é super legal, minhas origens. Eu adoro ir para Nepomuceno, que é onde eu relembro minhas essências de comer no fogão de lenha, resenha com os amigos, boteco. Fogão de lenha é bom demais. Bom demais. Uma galinhada da minha mãe depois da resenha, depois da cachaça. É um negócio fantástico. E assim, é importante você não se desconectar. E eu faço esse trabalho, esse esforço. Criar filho nesse novo contexto é super difícil, porque o Rafa não conhece a dificuldade. Então, é uma missão, a gente já falou disso, sobre família. Eu sou um cara super preocupado com família e criação. É um super desafio, não só pelo meu contexto. Difícil, porque a gente quer dar tudo, quer dar o melhor, então, mas às vezes, ao mesmo tempo, não quer estragar o filho para ele não achar que aquilo ali é a realidade. Cara, não é só pelo contexto que eu vivo, mas pelo contexto de mundo de hoje, com a internet, tecnologia, uso excessivo de telas. É um trabalho, é um esforço grande educar. Então, a gente fica super preocupado, a gente tenta não deixar tudo muito frouxo, muito solto. Sei lá, a gente já implementou mesada, então se ele arruma a cama dele, tem um aplicativo super legal, que se o menino arruma a cama... depois ele passa o aplicativo que eu controlo super legal. Não, na unha. Aí ele tem um cartãozinho... O Gabriel, meu mais velho, vai levar cachorro pra passear. É exatamente isso. E tem... Ali. Cara, o menino precisa saber que é difícil. E eu brinco que eu não tenho pretensão de deixar nada de patrimônio pro meu filho. Se eu puder... A única obrigação que eu tenho é a única obrigação que meus pais tiveram. Educação. Toda a educação possível. Meus pais se desdobraram para me entregar a melhor educação que eles podiam me dar. E essa é a obrigação que eu tenho com o Rafa, de entregar a melhor educação que eu posso dar. O resto, ele que se vira. Eu comprei meu primeiro carro, foi um Fusquinha 77. Quando eu tinha 18 anos, eu era atendente de telemarketing e com os primeiros salários eu comprei. Paguei 18 prestações de R$200 no consignado. Minha mãe era funcionária pública e aí ela pegou no nome dela lá no consignado e eu paguei 18 prestações de 200. Lembro até hoje, isso foi 2005, 2006. Eu ia de Juiz de Fora para Nepomuceno, de Nepomuceno para Juiz de Fora. Cara, que legal. Me apelidaram Fusca de Nerso. O Nerso existe até hoje e eu brinco com o Rafa. Existe com você? Existe comigo. Você manteve ou depois eu gosto comprou? De carro, eu tenho carros esportivos e tal. Graças a Deus eu tenho condições. Eu não coleciono, mas eu gosto de carros. Eu lembro que a gente almoçou aquele dia, você me mostrando as configurações que você fez. Essa pastilha de freio, essa roda. Exato. Eu amo carro e eu brinco. Se quiser vender uma Porsche, eu vendo. O Fusca eu não vendo, não tem preço. Então isso é muito legal. E eu falo com o Rafa que o primeiro carro dele vai ser o Fusca. Não tem discussão. Vai ser um Fusca ou vai ser o Nerso? Se depender de mim, porque se ele quiser comprar outro, ele trabalha e compra. E pra mim, eu acho que meu foi um Golzinho, foi nessa linha também. É a mesma coisa, meu pai me deu educação. Mas você tava muito chique já. Tava chique? De Gol já. O que é isso? Mas enfim, eu acredito muito nisso, nesse contexto de tentar dar dificuldade, mas eu sei que é difícil. Tá? É um processo, mas a gente faz muito, por exemplo, férias do Rafa, a gente viaja pro exterior, viaja pra Disney, sim, mas tem a agenda de ir pra roça, de andar descalço, de fazer acampamento no meio da mata, enfim. Então, a gente precisa tentar equilibrar as coisas, porque é importante nesse processo, tá? Mas assim, a minha vida mudou, óbvio que mudou, passei a ter mais acesso às coisas, enfim, eu acho que... Só que também não foi uma mudança
drástica, porque ao longo do tempo eu já vinha conquistando muita coisa, a gente já vinha construindo uma empresa super legal e tal. Você viu um movimento. A gente sempre foi muito cercado por pessoas muito legais. Eu tenho um ditado comigo que eu acredito muito, que gente boa atrai gente boa. Quando chega um elemento diferente, com um pensamento diferente ou esquisito, rapidamente se espelhe, porque é muita gente legal junto. Então, sabe, tem muito contato, mantém meus amigos das antigas. Não deu nem espaço, então, para os aproveitadores, entre aspas, chegarem muito perto. Não, cara, vai beber cerveja no copo Lagoinha comigo e é isso. Só que assim, eu tenho muito contato, mantenho contato com meus amigos das antigas, conheci gente nova, acho que isso é super importante, novos contatos, faço muitos amigos, que mineiro você sabe, né? Não, no primeiro dia que a gente se conheceu, a gente ficou amigo ali, né? Eu convido os outros para minha casa no primeiro dia, não tem isso? Mineiro é assim. Sim. Mas pessoas boas atraem pessoas boas, eu acredito muito nisso. E quando vem alguma coisa diferente, rapidamente não dá liga. Não chega no segundo. Isso para mim é super tranquilo. E você falou das dificuldades ali de criar filho, desse contexto, dificuldades do mundo e as dificuldades de empreender aqui no Brasil. Você passou por toda a jornada do empreendimento, de idealizar algo, pivotar, né? Mudar de estratégia, mudar o que vocês faziam na empresa, vender a empresa, contrata gente, demite gente, vai para todo mundo para casa, ou seja, se a gente fosse traçar a jornada do empreendedor, você passou por ela inteira, inclusive até o ponto de vender a empresa. Empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil é um negócio surreal. É extra. Acho que toda a questão política, tributária, econômica, enfim, eu acho que é uma sopa Educação, de complexidade. Enfim, tem que ter muita resiliência, na minha opinião. Eu acho que o brasileiro é muito criativo e tem um potencial enorme, e por isso saem coisas tão fantásticas. Até pela falta de oportunidade, talvez, para o mercado tradicional de empregos. Se você pega a Europa, ali, países mais consolidados, tem muito menos inovação, mesmo per capita. Se a gente for pegar a proporção de países ali do leste europeu, Europa Central, diferente dos Estados Unidos e do Brasil. Estados Unidos, por outros fatores de mercado consumidor, é o maior mercado consumidor do mundo. Mas o Brasil tem um negócio de assim, eu preciso sobreviver. Exato. É o país do camelô, é o país da informalidade. Eu brinco, quando a água vai batendo, meu amigo, você tem que fazer acontecer, não tem... E você acha que isso influencia também o mercado de tecnologia, ou não? Cara, eu acho que... Tem mais inovação porque temos mais dificuldade, temos mais dores, e aí vem mais inovação ou não? Aí, eu acho que falando de tecnologia, muda um pouquinho. Bem, sobre empreendedorismo, eu acho que tem exatamente o que você falou, a necessidade batendo. O brasileiro é super criativo, ele é resiliente. Para mim, o ponto-chave para o empreendedor dar certo é a capacidade de fazeção, palavra que não existe, mas faz uma diferença enorme. Eu ouvi isso pela primeira vez com Rubens Menin, numa mentoria da Endeavor, que ele falou capacidade de fazeção. Eu falei, caramba, é exatamente isso. Porque boa ideia, todo mundo tem. Agora, o cara que consegue pegar e fazer é diferente. Então, essa persistência é fundamental no empreendedor. Empreendedor, para mim, no Brasil, é aquela montanha russa que você acha que você vai ficar rico num dia, no dia seguinte você acha que vai quebrar, no outro dia você vai ficar rico. Igual aquele filme do Alto da Compadecida, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Ô, diacho, ô vida. Agora, já no mercado de tecnologia, muda um pouco o contexto, porque aí entra mão de obra altamente especializada, enfim, mas a tecnologia permitiu que se empreendesse sem dinheiro, sabe? Eu acho que não só criação, construção de tecnologia, mas redes sociais, plataformas. Você pegar um WhatsApp, às vezes o cara criativo usa um WhatsApp e consegue fazer um negócio. Eu conto um caso sobre inovação de uma padaria em Londres que inovou numa coisa extremamente simplória, mas que deu resultado. Qual que é o ponto mais importante da padaria? A fornalha do pão sai quentinho e tal. Os caras começaram a twittar a hora que sai a fornada. Vai sair daqui 15 minutos a fornada do pão. Ou seja, eles não inventaram fórmula do pão, nada, só mas comunicação. Mas essa nova tecnologia, um novo canal permitiu que eles inovassem nisso e atraíssem o cliente. O público ali da região ficava ali, exatamente. Então, sai o pão quentinho. Aquela cabeça de inovar só das grandes empresas, coisas malucas ou disruptivas, isso não existe. Então, hoje, as novas tecnologias permitem que se empreenda num leque de negócios muito maior. Mas se você vai para um ponto de construção de tecnologia, aí sim acho que o buraco é um pouco mais embaixo, mas tem um ponto legal. A tecnologia hoje é muito global. Então,
O que se produz de tecnologia no Brasil não perde nada para a Europa, não perde nada para os Estados Unidos. E se copia muito rápido também, concorda? Se copia, até porque a informação ela é global. Hoje, se a Apple lança um novo serviço, um novo sistema, seja Apple ou qualquer outra Big Tech, na mesma hora é ao vivo, é online, todo mundo tem acesso. Então, aquele negócio, putz, a tecnologia de demora... Cara, não. Óbvio que infraestrutura, maturidade do mercado é diferente, mas conhecimento técnico não tem diferença, na minha opinião. Tanto é que inclusive, esses os mercados brasileiros são assediados pelos mercados externos. Tanto é que os programadores esse mercado, brasileiros são exatamente, super assediados. O mercado assedia muito o profissional brasileiro porque tem um alto nível de qualificação. Isso é muito bacana. Você acha que vai ter uma onda de transformação aí com relação à programação, que a gente vai deixar de falar a linguagem da programação e vai começar a conversar? A linguagem da programação vai ser a linguagem humana? Por favor, faça um aplicativo que leve a informação aqui do CRM para o financeiro de tal forma e ative um e-mail para o cliente. Ou estamos longe disso ainda? Cara, eu não duvido mais nada depois desses últimos meses que a gente vem vendo em relação à IA generativa. Você falou bem, meses, não é? Meses. Nos últimos anos, não, nos últimos meses. Meses. Sei lá... O SXSW de 2021 de 2022 estava falando de metaverso, 2023 é a generativa, 2024, cara, é meses, nós estamos falando. Sim. O que foi produzido nos últimos meses é absurdo. Então, eu não consigo duvidar de mais nada, tá? Eu acho que essa discussão é complexa, mas eu não duvido. Para mim, a AI ela tem um impacto transformacional tão grande quanto o advento da internet. Eu acho que é a onda, é a nova onda pós-internet. É o que está mudando o mundo de novo, assim como a internet um dia mudou. Exatamente. E para mim, ela traz um leque de oportunidades para novos negócios, para transformar os negócios atuais. É a onda que o cavalo está passando amarrado na frente de todo mundo. Alguns vão saber montar, outros vão deixar passar. Eu estava conversando ontem com alguns advogados, um grupo de advogados que a gente participa, e aí alguns preocupados com, cara, o que eu faço vai deixar de existir, porque isso aqui, daqui a pouco esse cálculo aí ela faz, essa petição ela faz, isso aqui ela faz. E eu fui perguntando, fazendo alguns questionamentos, cara, isso aqui, e esse ponto? Para que eles chegassem à conclusão, a refletir sobre o seguinte, tem uma coisa que não vai mudar, na minha opinião, que é a relação de confiança. Uhum. Que é a experiência de um especialista. Você pode ter todos os dados compilados, mas a análise não técnica... vai ressignificar as profissões. Algumas sim vão deixar de existir, não tenho dúvida. Sim. Já estão deixando. Acho que mesmo as AI, só com tecnologias mais tradicionais, já deixaram de existir por comportamento humano, enfim. Se a gente pegar edição de vídeo, edição de fotos, edição de um monte de coisa, manda lá e a IA faz. E só que várias outras vão ter um papel ressignificado. Vou te contar uma historinha... A gente está discutindo agora direitos autorais sobre músicas geradas por IA. Olha que loucura. Para quem que a gente vai pagar direito autoral? Tem algum órgão fiscalizador que precisa receber alguma coisa para tocar essa música na academia? Cara, porque se eu toco a música do Zezé de Camargo e Luciano, eu tenho que pagar direitos autorais para que seja repassado para ele. E se eu faço com IA? Já considerando o que dá certo na música. É uma introdução, a estrofe A, o refrão, o B, o refrão de novo e acaba. Esse é o padrão que dá certo. A IA vai lá e faz a letra, ela faz o bumbo da bateria, ela toca todos os instrumentos e cospe uma música. Loucura. E o mais louco que se te perguntasse se isso seria possível há 2 anos atrás, provavelmente jamais, você ia falar. Jamais. Eu tô... Eu só não consigo ser mal educado com a IA ainda. Eu peço, por favor. Eu também. Eu falo, por favor, por gentileza, você poderia. A pessoa fala, rapaz, só dá o comando não. Olha que vai que esse bicho se revolta contra mim. Exato, olha que loucura. Eu tô ingressando num desafio novo, porque amo o desafio e tô com o desafio de fazer um Ironman. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de esporte. Você já fez uma ultramaratona. Tem um negócio que eu ia te perguntar, porque eu só descobri isso, Walter, quando eu fui estudar aqui para fazer um roteiro para te entrevistar. Mas eu falo... acho que esse negócio tá... Será que tá certo? A gente fala de esporte daqui a pouco, mas eu vou te contar um caso. Eu tô lá apanhando, porque eu nunca pedalei, nunca nadei e tal. E aí fui aos Estados Unidos, e aí resolvi comprar uma bike de triatlon lá. E queria trazer no processo certo, tributando e tal. E ficou uma dúvida se... Aí quando eu recebi a nota... Aí o cara me entregou a bicicleta no hotel e tal, eu recebi a nota. E eu vi que tinha lá o valor pago, mais os impostos, que lá nos Estados Unidos é separado. Sim, Estados Unidos e eu fiquei na dúvida se eu tinha que pagar... Você tem que entrar
na Receita Federal, recolher a guia, pagar a guia e já passar pela alfândega com tudo feito. Com tudo feito. E eu estava na dúvida se... Virou especialista em importação, hein? Se o imposto entrava ou não entrava na guia. Na base de cálculo da guia. Isso era domingo. E eu ia voar no dia seguinte, de domingo para segunda, voltar para o Brasil. Falei, caramba, o que eu faço e tal? E aí, perguntei para um amigo, para outro, ninguém me sabia responder. Falei, vou amolar meu contador. Mandei mensagem pro meu contador. Meu contador, putz, eu não posso falar agora e tal, tô no almoço de família. Aí eu fui no ChatGPT. Perguntou o ChatGPT me deu uma aula explicando exatamente o que entrava e o que não entrava. Eu recolhi a guia, tive uma economia, sei lá, de uns R$2.000 naquele momento. Cara, eu printei... Eu ia falar na próxima me liga, mas nem precisa, né? Eu printei e coloquei na minha palestra. Porque, caramba, olha tanto que a dinâmica vai mudar. Olha o papel do meu contador, a partir de agora, tanto que ele vai ser ressignificado. Porque várias coisas que só ele poderia me responder naquele momento, eu resolvi... Ele detinha o conhecimento. O contador, o advogado, muitas vezes o médico, inclusive. Sim. Ele detinha um conhecimento que você vai no médico, você fica esperando, ele atrasa, você não fala nada. Por quê? Porque só ele tem aquele conhecimento. Isso vai mudar, isso já está mudando. Cara, mudou completamente a dinâmica. Eu vim, passei com a bicicleta e com um printzinho, caso o cara tivesse questionado alguma coisa. Consultei aqui, ó, meu consultor aqui, o ChatGPT. Mas assim, eu estava super correto e tal, fluiu. Cara, aquilo ali me deu um nó na cabeça. Hoje, por exemplo, na hora do almoço me mandaram mensagem sobre umas plantas lá para Paraty. Eu não sabia o nome da planta que eu queria, eu joguei lá na AI, ela me deu o nome da planta, se servia, se não servia para o sol, coisas desse jeito. Enfim, a dinâmica vai mudar. E você falou, posso pegar o gancho ali dos esportes já então? Você falou do Ironman. Não é só para fazer a tatuagem não, né? Não é. Você já... Eu não tenho tatuagem, mas eu acho que depois de tanto tempo pode ser que tem gente rola. Eu tenho a impressão que tem gente que é Ironman só para poder tatuar, cara, que mas é diferente. Porque não é para qualquer... Não é para qualquer um. O cérebro dessa pessoa tem que ser diferenciado. Cara, você consegue uma aguinha aqui pro Walter, por favor? Obrigado. Eu falo demais, gente. Não, que isso. Você já correu uma ultramaratona, são quantos quilômetros? Cara... Foi uma vez que você fez isso na vida? Eu já corri algumas menores, mas a minha prova maior foi uma ultra de 90 quilômetros, que é a Conrads. Fiz ela em 2017. E já fiz... E quanto tempo correndo? Cara, 12 horas correndo. Sem parar? Sem parar. Na verdade, eu fiz não em 11... vai no banheiro, eu fiz em 11 e 24. Cara, direto, sem parar, você passa, pega a hidratação, a comida, não para ir no banheiro. Pega o gelzinho. Tem uns banheiros químicos ao longo da prova, mas geralmente não para, vai embora. E faz ali mesmo? E faz ali mesmo, se você não passar... Obrigado. Se você não passar aperto com uma dor de barriga, dá pra ir embora, seguir o barco. Eu tô começando a correr, tô seguindo um pouco o pessoal. Cara, e eu já fiz... Eu devo estar em quase 20 maratonas nos últimos 10 anos. Maratonas de 40 quilômetros? 42. 2 quilômetros? 42 e 195. Porque o 195 parece bobeira, mas ele mata a gente no final. São os últimos 195. Que você acha que você tá chegando pleno ali, aí olha no vídeo não tá tão bem assim. E cara, pra mim, o esporte de alta performance ajuda muito na alta performance e na disciplina na vida pessoal e nos negócios. Eu sou a pessoa mais indisciplinada que você vai conhecer na sua vida. E a maratona, a corrida me ajudou demais a lidar com essa dor, com esse desafio que eu tenho com a indisciplina. Até hoje os estudos indicam que o seu cérebro vai se moldando, neuroplastia é o nome técnico, ele vai se moldando, a musculatura do cérebro vai mudando, a parte física dele, na medida que você não abre concessões para você, não tá com vontade de fazer, mas faz assim mesmo, não tá com vontade de sair da cama, levanta. Não tá negocie com as suas obrigações, é essa porque a frase. A pessoa mais fácil da gente convencer é a gente mesmo, Total. né? Você tem desculpa assim, eu tô cansado, eu mereço, enfim. E eu sou essa pessoa e... Super, eu falo, eu argumento muito bem, principalmente se a outra pessoa que eu tenho que convencer sou eu mesmo. Exato. Então, não posso cair nessa. Então, a corrida mudou minha vida. Eu acho que o esporte de alta performance, ele ajuda a você se moldar tanto nos negócios como na vida pessoal. Então, eu recomendo demais. E tem uma outra coisa. Eu gosto de fazer maratona ao redor do mundo. E é uma ótima desculpa para viajar. Cara, eu já corri em Moscou, fiz a maratona de Moscou. Passa pela Praça Vermelha, que é quem já foi sabe que é um formigueiro humano. Não sei se como tá hoje com guerra, mas um formigueiro humano. E durante a maratona ela tá fechada, passando, cara. Aquilo é uma experiência ímpar. Já corri maratona na Escócia, já corri maratona a menos 10 graus no norte do Canadá. Enfim, tem umas loucuras pela vida aí. Não vou correr maratona ainda não, mas você me deu uma ideia de procurar uma provinha de rua nessa viagem que eu vou agora. Cara, eu faço isso sempre.
E eu não escolho a maratona e vou. Eu tô viajando, eu dou um Google ali, maratona, prova de 21, aonde tá. É uma ótima desculpa para conhecer Dá uma fugidinha, faz a prova. E mesmo se não seja prova, chega no hotel, você tá só com tênis, sai sem rumo. Isso já tá no plano. Corre 10 km, corre 15 km, depois pega um Uber voltando, porque geralmente você não conhece o caminho. E eu não gosto de correr para voltar. Então eu corro sem destino, conhecendo os pontos turísticos, coisas que você não passaria se não tivesse na programação, se não tivesse correndo. E aí depois você pega um Uber e volta pro hotel. Eu fiz isso agora em Nova York. Muito legal, né? Entrei sem rumo ali no Central Park, fui até onde dava. Aí falei, vou voltar de novo. Falei, quer saber? Vou voltar correndo por outro caminho. Aí peguei outro caminho aleatório. Legal. Super legal, assim. E o pessoal fala, pô, mas eu tava ali de passagem, tava indo pra Índia. Tinha ali 10 horas, poucas horas. Só, pô, mas você tinha poucas horas ali, você perdeu o tempo correndo. Eu falei, meu irmão... Cara, você conhece mais rápido. É porque você não corre. Eu comecei a correr agora tem 3, 4 meses. Então, eu sou iniciante ainda. Mas é outra forma de enxergar o local. O seu dia fica melhor. O voo que eu tinha que pegar depois foi muito melhor, porque eu também estava exausto E sem contar que você acaba inspirando seus filhos a praticar esporte. Enfim, eu acho que tem muitos ganhos aí com o esporte, e a maratona minha esposa falou, agora você tá um CEO completo. Porque todo CEO de sucesso que eu conheço ou corre ou faz agora, tá tudo certo. Agora você vai longe. Verdade. Então... E eu tô agora nesse desafio de tentar fazer um Iron. Ele tava marcado agora para agosto na República Tcheca, um 70.3, depois de fazer o full. Mas eu fraturei o pé por estresse de maratona, de muita corrida, enfim. Tá, ficou nervoso e chutou alguém no estresse de maratona. E agora eu tô proibido de correr, então eu tô tendo que focar na bike, na natação e tal, mas foi uma frustração que até me deu uma balançada aí esses dias, mas agora eu tô voltando o foco para não deixar a peteca cair. E aproveitando esse gancho, você acha que para ser uma pessoa bem-sucedida, além do dinheiro, qual é a relevância na sua visão de ser uma pessoa bem-sucedida? Tem a ver com dinheiro, com família, com amigo, com saúde? E como conciliar esse tanto que a gente trabalha, que eu sei que você trabalha muito também, com esposa, filho? Como é que você toca isso? Cara, eu acho que a medida de sucesso, de ser bem-sucedido, ela muda de pessoa para pessoa. Qual que é a sua? Cara, para mim, hoje, sucesso é eu ter condição, tempo de qualidade, poder ir e vir com a minha família e viver a vida. Onde vocês quiserem. Cara, e não é dinheiro. Às vezes eu poder ir pro meu sítio, pra roça, fazer uma galinhada no fogão de lenha, que a gente já comentou, ver o Rafa correndo atrás de galinha e pegando a galinha e tal. Cara, aquilo ali pra mim, e eu ter tempo pra fazer isso, eu ter saúde pra fazer isso, pra mim é sucesso. Cara, mas isso muda em estágios da vida. Sim. Eu vejo pessoas falando sobre trabalhar muito, trabalhar pouco. Cara, vai ter estágios da sua vida que você tem que trabalhar 14, 15 horas e tá tudo certo, faz parte do processo. Agora, tem que ter data, tem que ter período para terminar. Tem que ter visão do longo prazo. Eu tenho um negócio que eu gosto, uma analogia que eu gosto de usar, que é o seguinte: se você pegar a sua infância, você não tinha uma vida equilibrada, você só brincava. Na época de escola, você não tinha uma vida equilibrada, você só estudava. Aí tem uma fase que você vai só trabalhar também, porque precisa construir, plantar semente. Tem uma outra fase que você vai usufruir mais. Se você pega a sua vida como um todo, a gente tem uma vida equilibrada, a gente tem essa visão da vida como um todo, e não... Cada dia tem que ser equilibrado, que eu vejo, né, os vídeos aí de hoje em dia. Não adianta só trabalhar, tem que ter uma vida equilibrada. Claro, óbvio. E a gente tava falando aqui de saúde, de como conciliar a vida profissional. Então, cara, vou fazer um treinozinho de manhã logo, porque logo depois eu já tô liberado, já deixo meu filho na escola, já fico um pouquinho com ele, a gente se organiza para dentro dessa loucura que a gente vive ter uma vida equilibrada. Mas as fases da vida... Mudam, mas você tem que buscar o equilíbrio de qualquer forma. Mesmo aquela época que eu tava lá me desdobrando 14, 15 horas, a prioridade 0 era meu filho, a minha família. Eu acho que é inegociável isso, porque o tempo passa. Meu filho não vai ter mais 6 anos. Eu postei um vídeo 13, super polêmico. Tá mal que você já... no meu. A gente faz eu tenho um podcast que é um Helicamp, que a gente vai de helicóptero para lugares onde não se chega. E a gente faz o podcast no meio da montanha, uma forma de ver a natureza, o Brasil, quanto é bonito, enfim. E aí tava eu e o Gilber lá falando sobre família. E aí tem um corte que eu falo que é inegociável para mim o tempo com meu filho. E que hoje ele dorme na minha cama com 6 anos e tal. E que ele só vai ter 6 anos uma vez na vida. E que lá na frente eu vou sentir falta dele dormir na minha cama. Eu tenho um filho adolescente. E aí começou a ter um monte de comentário assim...
Tem vários comentários positivos e uns comentários assim, fala isso que você tá aí falando com helicóptero no fundo e tal. Meu amigo, o tempo se ajeita. Você trabalha de madrugada, você faz o que você quiser, mas você não... Às vezes é melhor meia horinha de muita qualidade com seu filho do que você ficar um dia inteiro ali, meio capenga, mexendo no telefone celular, ou assistindo um jogo de futebol que ele não tá curtindo, enfim. Então, cara, equilíbrio se consegue. E para mim o sucesso, de fato, é você conseguir equilibrar as coisas e ter a liberdade, sim, de poder viajar, ter saúde para viver aquilo, para curtir seus filhos, seus pais, sabe? E hoje, graças a Deus, eu tenho esse equilíbrio muito bem desenhado. Eu trabalho muito, mas eu tenho liberdade. Eu vivo com a mesma intensidade que eu trabalho, eu vivo nos meus finais de semana. A gente não para aqui, a gente aproveita meus pais, a gente aproveita o Rafa, a gente aproveita... Vai pra praia, vai pra roça, vai pra montanha, vai pra onde tiver. E, cara, eu sou feliz do mesmo jeito, em qualquer lugar. Porque o que faz a felicidade são as pessoas. Cara, eu já viajei pra lugares tão incríveis, mas que foi muito ruim porque tava com as pessoas erradas. Sim. Cara... Aí você fala, o Diogo, você conhece o Diogo do PicPay, Diogo Roberto? Ele teve aqui gravar um podcast com a gente. Ele falou, cara, um dos dias mais felizes. Ele já tinha vendido o PicPay, já tinha também embolsado um bom dinheiro e tal. Ele veio aqui e gravou isso. E ele falou, cara, um dos dias, ele e a esposa viajaram um teco-teco pro meio da Amazônia para ajudar ali, participar com as comunidades ribeirinhas, com as comunidades indígenas. Ele falou, cara, eu voltava, minha cama assim era, né, não tinha vedação, então tinha um monte de barata, tinha formiga, tinha algumas coisas ali. Eu comi o peixe pescado no rio, assado na fogueira. E foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque tinha significado o que ele estava fazendo. E as pessoas que estavam ali com ele, todas naquela missão de ajudar, de entregar. Eu não discordo que talvez para mim, que tenho, sei lá, uma situação financeira já organizada e tal, fique mais fácil perceber isso. Sim. Porque eu vejo muita gente viver a vida inteira atrás de, quando eu tiver isso, quando eu tiver isso, quando eu tiver isso eu faço, quando eu tiver dinheiro eu faço, quando eu tiver aquilo eu faço. E sim, o dinheiro ele é importante. Mas se esse dia não chegar? Mas e se esse dia não chegar? E outra, a gente também... Será a gente que ele é de fora? Eu precisei ter para perceber que não era tudo. Mas eu não julgo quem tá correndo atrás, porque eu fui aquela pessoa também ambiciosa, eu brinco quando eu vou, quando eu viajo... Você quer mais, você quer... Quando eu viajo, faço uma viagem internacional, quando eu estou lá em Paraty, eu consigo oxigenar minhas ambições, eu consigo ver que tem outras coisas para se conquistar, materiais e tal. Mas, cara, é difícil, mas a gente tem que tentar ser feliz com o que a gente tem. Isso é foda. E a gente que se expõe, né? E faz vídeos e cara, podcast, estamos aqui. Você não precisaria estar aqui? Sim. Vai ganhar, né? Não vai ganhar dinheiro com isso. Tá não tem cachê, não? Rapaz, esqueci de falar. Cachê é um almoço ali tá fechado, naquela churrascaria. E aí sempre tem um comentário ou outro do tipo assim, para você é fácil, você tem um escritório tal, você vendeu uma empresa por tanto, você tá com um helicóptero no fundo. E que bom que a gente continua ignorando, de certa forma, no bom sentido, esses comentários, e dizendo, cara, com todo respeito, mas é só uma forma de dizer assim, eu entendo do seu ponto de vista, eu consigo me colocar no seu lugar. Eu acho que cada um tem sua lupa. Mas ninguém tava comigo quando eu tava lá na feira vendendo biscoito para pagar a faculdade, para me sustentar e tal. E, enfim, é fácil falar depois que dá certo, a gente vê a pinga. Se você falasse lá, ninguém ia te ouvir também. Vê os tombos, mas não vê as pingas. Hoje você é um cara relevante, reconhecidamente de sucesso, que as pessoas levam em consideração o que você fala. Porque as pessoas buscam também, cara, o que esse cara fez para ter sucesso? E se eu puder impactar a vida das pessoas de alguma forma, se alguma pessoa, sei lá, tem muitos views esse vídeo, se alguma pessoa viu aquele vídeo falando, caramba, eu preciso dar mais atenção pro meu filho, e deu, cara, eu tô satisfeitíssimo. Tem um vídeo seu, inclusive, que você fala do rating Michelin, aquelas estrelas Michelin, e como que as empresas inovam e ressignificam algumas coisas. Você pode falar um pouco disso? Claro, assim, como inovar para gerar valor? Eu sou apaixonado por experiência de qualquer tipo, e fico bitolado tentando analisar experiências de todos os tipos, né? Seja experiência de marca, seja experiência de uma bindaquinha ou experiência de um restaurante Michelin. Sim. Às vezes você consegue ter uma experiência muito foda num lugar... Uma cafeteria. Eu trabalhei no Starbucks e trouxe isso pra minha vida. A experiência da época, que era o serviço do Starbucks, eu levei para todo o negócio que eu fiz, que era o serviço
legendário, tratar bem o cliente? Cara, eu fui no Fazano de... A gente lá em Paraty, eu tô falando bastante de Paraty, vamos seguir nessa linha para te dar esse exemplo. A gente... Futuro prefeito de Paraty aqui com vocês. Zero política. A gente foi... A gente tem um lugar que a gente almoça, tem alguns lugares na água, que é restaurantes ribeirinhos lá dos caiçaras, tem uma casinha na beira da água, ele vai de barquinho, te leva comida, leva uma muqueca e tal. E tem 2 ou 3 que a gente ama lá e tal. E tem o bar do João, que é uma bindaquinha do João. E ele leva a muqueca lá e tal. E a gente pira na muqueca e tal. Uma delícia. Tudo fresco, feito com todos os ingredientes frescos, não tudo. só o peixe. Eu não sei se é tão boa quanto a muqueca capixaba, mas eu não posso falar. Porque quando eu fui lá em Vitória... Você saiu correndo, não deu tempo. Ele não me levou para comer a tal da muqueca capixaba. Vai ter que voltar. Vou ter que voltar só para isso. E aí, mas contando sobre o João, aí um certo dia, a gente foi no Fazano de Angra, que é lá perto, almoçar. Quando eu abri o cardápio, falei pra minha esposa, Luciana, a muqueca do João é mais cara que a do Fazano. Olha que louco, eu não tinha percebido a questão de preço, porque a gente tinha uma experiência tão legal lá com o João e tal, lúdica e não sei o quê, que, cara, eu não tinha prestado atenção. A muqueca do João era mais caro e mais gostosa que a do Fazano. Do que o hotel mais famoso ali da região. Exato. Isso, cara, isso é muito louco. E isso, pra mim, tem a ver com a experiência que você tem. E quem tem estrela Michelin? A muqueca do João não tem. Cara, nem a muqueca do João, nem o Fazano. Mas a história que eu conto ali um pouco no vídeo é que, não sei se quem sabe, mas... o Já deixa seu arroba aí logo, vou perguntar no final. Mas... Walter Galvão Neto com W, tudo junto. Eu postei um vídeo falando um pouquinho sobre a história do Guia Michelin, que nasceu da necessidade da Michelin de pôr os carros da França para rodar. Sim. E aí eles criaram um guia de restaurantes fora para que as pessoas pudessem pegar os carros e gastassem pneus, porque eles tinham uma fábrica de pneus. Uma fábrica de pneu se meteu a avaliar restaurante. Porque eles não tinham como fazer... Eles tinham necessidade de fazer as pessoas consumirem os pneus que não estavam sendo consumidos. Sim. E isso foi super legal. E hoje é uma grande referência. Eu acho que quando você tem a oportunidade de experimentar um restaurante Michelin, é fantástico. Mas engraçado, ao mesmo tempo, tem bindaquinhas lá no sul de Minas que tem experiências tão fantásticas. Michelin, Lago de Garda, eu e minha esposa, né, com um cliente, enfim, na Itália, lindo, maravilhoso. Cara, uma das melhores comidas que eu já comi na vida. Mas tem vários restaurantes como esse que você falou na Bahia, que a gente teve essa experiência de pegar um barco e o cara, tira a lagosta de dentro da água, traz uma caipirosca ali dentro do cacau. E tudo aquilo ali mereceria uma 2 estrelas Michelin fácil, considerando experiência, sabor. Mas você sabia que tem restaurante de rua? Por exemplo, na Ásia tem um restaurante, não sei se é Tailândia ou na Indonésia, tem um restaurante de rua de uma senhorinha, barraquinha de rua, que é estrelado, Michelin. Fantástico. E não são, assim, a gente pensa às vezes muitas soluções assim, como vender mais pneu? Vamos conscientizar o público, vamos fazer a propaganda, vamos dizer que o nosso produto é melhor. Às vezes é só fazer os caras rodarem mais. Total, não tá no óbvio, né? Tem o ketchup também, a Heinz, ela mudou, não sei se foi a Heinz a primeira, mas todo o ketchup, mostarda, maionese da Heinz, se você for olhar, é aquela boca de pressão. Sim. Você não consegue colocar pouco ketchup. Se você apertar pouco, não sai. Aí você aperta, já cai mais do que você queria. Como aumentar o consumo do ketchup da pasta de dente? Às vezes é mudando como ele sai da embalagem. Sim. Não é conscientizando a pessoa, fazendo a propaganda que o ketchup é o melhor do mundo. E pra mim é louco porque às vezes a inovação não tá em algo disruptivo, não tá em mudar todo o contexto do seu negócio. Às vezes ela tá em transformar um pouquinho da experiência do seu cliente, uma percepção de valor diferente. Enfim, eu acho que isso é muito legal a gente debater isso, porque isso se aplica a negócios menores, né? E agora com as Olimpíadas, você viu oportunidades de divulgação, criação de produtos também? Cara, eu acho que sempre que tem um evento que tem muita audiência, você tem a oportunidade de surfar com o seu negócio. Seja criando produtos apropriados para aquele contexto, seja pegando carona em fatos relevantes que estão acontecendo. Sim. E eu acho que vai pega muito... o gancho ali de alguém. Exato, com redes sociais, enfim, eu acho que tem muito... Sempre que tem esse
grandes eventos acontecendo, eu acho que é uma grande oportunidade para você surfar. Tem muito aqueles vídeos das transições hoje em dia, né? O cara tá correndo a maratona, ele cai, a pessoa sai rolando no chão, preço baixo. Aqui você... Ele é muito legal. Cara, tem você cada fica rindo ali à toa. Cada um que é muito legal. E aí vai da criatividade do brasileiro. Você precisa chamar a atenção da sua audiência, né? Nós somos os maiores produtores de memes do mundo, sem dúvida. Com e por aí vai. E, cara, sobre a Havaianas, pode falar mais um pouquinho? Você não é o representante oficial da Havaianas, mas eu tô perguntando pra alguém que tá ali no dia a dia, sim, convivendo com os diretores. Qual que é a estratégia, ou como a Havaiana, o grupo, né? Alpargatas, mas em especial a Havaianas, acho que é o queridinho, produto queridinho ali do grupo. Como que eles enxergam o mundo hoje? Eu vejo cada vez mais, tem até uns vídeos dizendo assim, como reconhecer um brasileiro na Itália? Aí você olha pro pé. Aí você vai falar com um cara, ele é um italiano usando Havaianas, ele não é um brasileiro. Cara, o que eu posso falar é que a Havaianas é a marca brasileira, uma das marcas brasileiras mais amadas no mundo. É muito legal ver a força que a Havaianas tem, como é sinônimo de flip-flop e é sinônimo de brasilidade. Sim. É uma forma de identificar o brasileiro. Flip-flop é como é chamado. O tipo de chinelo, né? Então, assim, eu acho que é um orgulho muito grande. A Havaianas por exemplo, comentou de Olimpíadas. A Havaianas é patrocinadora oficial do Comitê Olímpico Brasileiro. Tem lá a Casa Brasil na França. Enfim, tem muita coisa legal. Sim, a gente inaugurou recentemente uma loja na Champs-Élysées. A gente fez um lançamento, um collab com a Dolce & Gabbana esse ano, que foi um sucesso absurdo, esgotou em horas no mundo inteiro. E, cara... Havaianas, a Dolce & Gabbana? Isso, cara, foi fantástico. E a Havaianas, ela tá em todo lugar, né? É um dos produtos mais democráticos que existe, que você vê o pobre, o rico, você vê usando na praia, você vê usando num baile da Vogue, enfim. Cara, isso é muito legal. O trabalho que todo o time de Havaianas faz é fantástico e eu tenho muito orgulho da Oasis estar envolvida, inserida dentro desse contexto. Nos dá muito orgulho ajudar nessa construção. E teve algum choque de cultura ali entre a Havaianas e Oasis? Ou vocês tinham uma cultura bem alinhada? E qual a importância, já pegando o gancho, você vê a cultura como um fator importante? A cultura foi um dos grandes fatores de decisão na minha escolha lá no nosso processo, porque era uma cultura muito parecida. E como você uma cultura muito humana, assim? Muito focada em pessoas. A gente tem um lema que é de pessoas para pessoas. A gente conseguiu perceber isso na Alpa. Tem a questão dessa pegada de inovação que a própria Havaianas traz, enfim, sim. Óbvio que tem algumas diferenças culturais, é uma empresa centenária e tal, e a gente é uma empresa nativa digital, mas os pilares, a essência, ela é muito parecida, então isso foi muito tranquilo. A adaptação, a chegada da Oasis foi muito fluida dentro da Alpargatas, justamente porque a gente conseguiu perceber esses pilares parecidos em relação à cultura. A gente fala no escritório que a gente atende empresas. O escritório é um escritório que faz tudo para empresas. Uhum. Então, a gente atende empresas, mas a gente cuida das pessoas. Dentro do escritório e as pessoas... No final do dia, todas as empresas são formadas por pessoas. Né? Exatamente, algum empresário. Sim. E com relação à dificuldade de empreender, a gente já falou um pouquinho do Brasil, falou um pouquinho de cultura. E vendas? Esse é um tópico que eu gosto sempre de trazer. Você enxerga vendas como núcleo? Não, como a empresa inteira tem que trabalhar para vendas? Para mim, todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor. Na Oasis, por exemplo, o gerente de projeto ele é um vendedor. O desenvolvedor que está ali, ele é um vendedor. Mas ele é um vendedor para te convencer que o projeto dele é bom, ou ele é um vendedor que ele precisa estar capacitado para apresentar isso para o mercado se ele esbarrar com um cara no elevador? Não, ele é um cara que ele precisa compor a entrega de valor do negócio. Ele precisa estar pronto para falar. Óbvio que ele não tem que estar com um speech de vendas como o time comercial, como o time de marca, como o time de negócios, mas ele precisa saber vantagens competitivas da empresa que ele está inserida, ele precisa saber que eu tenho uma frase que a gente tem, que é um mantra nosso, que a gente não sai de casa se não for para dar show, ele tem que saber disso. Que legal. Então, isso, de certa forma, o transforma em um vendedor da companhia. Cara, lá na Oasis você vê o time de people ajudando a vender, ajudando a construir. E para mim, assim, todo mundo é vendedor, não tem jeito. Cara, se você tem uma área de vendas isolada ali e remando sozinha, infelizmente o resultado não vai ser o mesmo. Até na hora que você vai escolher um profissional, às vezes um médico. Um médico, um advogado, um contador, uma profissão que não é tida como vendedor. Mas aquele que sabe se posicionar, que tem clareza do que ele quer entregar, que sabe apresentar como ele consegue te ajudar, ele está vendendo de alguma forma. Eu vi uma frase esses dias que para mim faz muito sentido.
o cara precisa, inclusive, saber se vender, né? Então, você não contrata o melhor, você contrata o mais conhecido. Vence o mais conhecido, não vence o melhor. Quantos caras fantásticos, mas que não são conhecidos, infelizmente, você não vai ter acesso e não vai chegar. O Concer teve aqui também, Thiago Concer, um dos maiores palestrantes de vendas do Brasil. Aí ele falou um negócio muito legal, que é o seguinte: quando eu pergunto para as empresas por que elas se diferenciam, elas geralmente falam que é o produto ou o serviço dela. E aí eles fazem essa provocação. Vamos quebrar o McDonald's, então? Porque a gente faz um hambúrguer melhor do que o do McDonald's. Concorda? Sim. Se eu juntar eu e você aqui, verdade, como aqui na esquina, a gente compra os ingredientes, a gente vai fazer um hambúrguer mais gostoso do que a maioria ótimo exemplo para mim. Do McDonald's. Por que ninguém faz isso, então? Porque eles têm padrão, eles são conhecidos, eles são vendedores. Na essência, tudo ali no McDonald's gira em torno de venda. Então, só reforçando, assim, eu acredito muito nisso. Eu sempre tive essa mentalidade, filho de empresário também, ali, fiquei, né, meu pai me colocava para negociar o batom galá que eu ia comprar, ele achava bonito. Quero ver, negociar lá e tal. Para desenvolver essa argumentação. Mas durante muito tempo eu acreditava nisso, estava aqui dentro, falava sobre isso, mas o dia que num determinado dia eu estava assistindo uma palestra e eu vi que eu tinha lá já na época 40 e tantos advogados e tinha uma pessoa na equipe comercial. Então, mesmo para quem às vezes acredita, não se dá conta de que você não está sales driven ali, né? Focado, a empresa voltada para vendas. Então, eu gosto de sempre perguntar, porque assim como eu tive um estalo e fez diferença demais nos últimos 2, 3 anos aí do escritório, pode ajudar alguém também. Total. Eu brinco que a melhor universidade que eu fiz foi ter trabalhado 3 anos como atendente de telemarketing, vendendo linha fixa em pleno domingo. Cara, o tanto que aquilo me treinou com argumentação, capacidade de venda, enfim, foi a melhor universidade que eu fiz. E essa habilidade me ajudou chegar aonde eu cheguei e para onde eu quero ir. E aonde você vai chegar ainda. Total. Ainda tem muito caminho aí. Né? Tem lenha ainda para queimar. Cara, a gente tá chegando ao final. Eu já até pedi pro pessoal nos próximos, a gente vai fazer aquele... aquele Jô Soares ali. E eu sempre faço não é nenhuma pergunta, é uma deixa aqui para você falar livremente do que você quiser. De tudo isso que a gente conversou, ou alguma coisa que eu não te perguntei, você acha legal que eu deveria ter perguntado. Quem assiste a gente são empresários, empreendedores, que passam pelas mesmas dificuldades que nós. Sim. Se tivesse que destacar uma coisa ou 2 coisas, né? Assim, fazer um resumo do que esse cara... Pô, vou te dar uma dica hoje, de certa forma, que posso te ajudar. Acho que a gente falou de muita coisa legal. Eu acho que tudo serve de alguma forma para o contexto das pessoas. Mas eu acho que, falando de empresários, eu tenho 2 pontos que eu chamo a atenção, que eu acho que podem ser muito importantes. O primeiro é muito clichê, mas é muita verdade. A jornada empreendedora, ela demanda muita resiliência e muita capacidade de fazer ação nessa jornada. Isso, para mim, é um ponto extremamente importante e que divide a água do vinho. Resiliência, para quem não conhece o termo ainda, é não desistir quando dá merda. Exatamente. É continuar ali de pé e tentando e acreditar. É abanar a poeira e seguir em frente. Isso não é fácil. E um outro ponto que é complementar e de um outro âmbito, que é a questão do esporte. Cara, faz uma diferença muito grande no equilíbrio da sua vida, no ganho de disciplina, no ganho de foco. Como o seu cérebro funciona. Como o seu cérebro funciona, a capacidade dele de focar ali. Então, se eu tenho uma dica aí, comece a fazer o esporte. Se você não está cuidando do seu corpo, como você vai cuidar do negócio, sabe? Sim. Acho que esses 2 pontos são... Muito boa frase, inclusive. Você não consegue nem cuidar de você, irmão. Exato, é extremamente vai cuidar do negócio importante. Como? Então, enfim... Legal o papo. Obrigado, Gustavo, deixa seu arroba Walter Galvão. Walter Galvão Neto. Tudo junto. Com W. Da Ioase, quer deixar também? Da Ioase, Ioase, IOASYS. Toda vez que eu falo Ioases, eu tenho que xingar o Gilson pelo nome, né? Porque é difícil. Eu já falo soletrando. IOASYS. Acho que tem um conteúdo super legal lá na Ioase sobre transformação digital, sobre experiências. Vale a pena, pessoal. Vale a pena. Esse aqui é o canal da Fase, então os episódios, assim como o Walter, ficam aqui. Sigam o canal, já temos alguns bons mil inscritos aqui. O negócio tá tracionando até mais do que a gente pensava. O arroba da Fase lá no Instagram é @faz.legal, Faz com 2 S também, tem que soletrar, FASS.legal. E o meu é mais fácil, @Fonseca Gustavo, é só meu nome. Ao contrário, irmão, muito obrigado. Sei que seu tempo é escasso. Prazer. Maravilhoso o papo. Vai render. Conta comigo sempre. Muito conteúdo isso aqui. E vamos fazer aquela moqueca no Espírito Santo e outras coisas que a gente tá planejando. Fechou, meu amigo. Tamo junto. Abraço. Obrigadão, velho. Foi do caralho. Valeu.